Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Cardoso, sou professor de contabilidade, auditor fiscal do Estado do Espírito Santo e eu fiz uma enquete no meu Instagram pedindo para que os alunos nos indicassem quais assuntos eles tinham mais dificuldade. E o assunto que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo é o campeão de pedidos da galera, para que a gente possa produzir dicas, produzir conteúdos, que é a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC. E olha só, galera, uma das grandes dificuldades que os alunos têm nesse assunto é nós encontrarmos valores que às vezes estão escondidos entre o balanço patrimonial e a DRE, tá certo? E valores que serão utilizados para a elaboração da demonstração de fluxos de caixa, tá bom? Especialmente quando a gente tem que fazer a DFC pelo método direto e fluxos de investimento e financiamento, tá certo? Então eu vou fazer uma série de vídeos para que a gente possa descobrir os valores escondidos na DFC, entre o balanço e a DRE. Olha só, acompanha comigo aqui. Antes, o nosso pedido, né, galera, para que vocês possam seguir aí o nosso canal do Telegram, se inscreverem no nosso canal do YouTube e o nosso Instagram, @Prof. Júlio Cardoso também. Deixa aí o seu comentário, sua curtida nesse vídeo. Olha só, pessoal. Vamos lá. Para passar essas dicas, eu vou usar uma questão da FCC cobrada no concurso de auditor fiscal do estado da Bahia. Gloriosa Bahia. E olha só, galera, essa é uma questão padrão de DFC. Olha só, por quê? A gente tem uma DRE, aqui, ó, a gente tem uma DRE e a gente tem um balanço patrimonial de 2 exercícios. Um balanço patrimonial de 2 exercícios. Galera, a FCC especialmente replica muito esse modelo, mas outras bancas também. E os assuntos que eu vou passar aqui vão ser úteis para qualquer questão de DFC que você vai resolver. Olha só, primeira dica que eu quero deixar para vocês, que é o seguinte, galera. Se vocês olharem, o saldo de 31 de dezembro de 2017, ele pode ser entendido também como se fosse o dia 1º de janeiro de 2018. Tá? Não tem problema. Só por que isso, professor, que você está falando? Para que a gente entenda. O que eu tenho aqui com esses dois balanços, pessoal? Eu tenho o saldo inicial e o saldo final da conta. Saldo inicial em 2018 e o saldo final em 2018. E a DRE vai me apresentar, de certa forma, alguns fatos que podem me ajudar a entender o que gerou as modificações, tá bom? Então, o primeiro ponto é isso. É saldo inicial e saldo final e a DRE. Aí, galera, DFC é o seguinte. É um olho no balanço e outro na DRE. Um olho no balanço e outro na DRE. Então, olha só, como que a gente vai entender isso aqui, ó. O objetivo do nosso vídeo aqui não é resolver essa questão por inteiro. Isso vai ficar para outro momento, tá certo? Agora eu fiz 3 perguntas para que a gente possa responder, tá? Se você já é um pouco mais experiente e deve ser quiser se antecipar, você pode resolver depois, olha a resolução. O que eu vou perguntar para vocês aqui, pessoal? Qual o valor da variação de caixa e equivalente de caixa do período? Tá certo? Outra pergunta, houve aquisição de investimentos no período? Quanto foi o valor recebido na venda do terreno? Tá certo? Vale lembrar que é o seguinte, na questão ele fala, ó, que no ano de 2018 a empresa não pagou despesas financeiras, não liquidou qualquer empréstimo, não vendeu participações societárias nem equipamentos. E o aumento de capital foi em dinheiro, tá? Mas para esse vídeo aqui, essas observações não são necessariamente relevantes. Então, olha só, galera. Qual que é o valor da nossa variação de caixa ou equivalente de caixa no período? Olha só, vamos voltar aqui, ó. O que eu tenho de conta de caixa e equivalente de caixa? Ó, eu só tenho uma conta, que é a própria, né? Caixa equivalente de caixa. Algumas questões desmembram, colocam, por exemplo, assim, banco conta com movimento, também colocam aplicações financeiras de liquidez imediata. Tudo isso aí entra no conceito de caixa e variação de caixa. E por que é importante a gente entender essa variação, galera? Porque, olha só, vamos ver comigo aqui, ó. A gente tinha 100 mil reais no saldo inicial e o saldo final de 634 mil. Então, qual que foi a variação de caixa do período, pessoal? Vamos bem devagar aqui, ó. 634 mil
menos 100 mil. A diferença, né, a variação é o saldo final menos o saldo inicial. Vou colocar aqui um valor positivo de 534 mil. Então, olha só, eu posso garantir para vocês que essa empresa aqui teve uma variação positiva de caixa e equivalente de caixa no período no valor de 534 mil. Posso garantir para vocês. Eu botei o sinal positivo para indicar o quê? Que houve, galera, houve o que nós chamamos o quê? De geração de caixa. Tá bom? Geração de caixa. Todas as atividades da empresa aqui, no final das contas, elas o quê? Geraram caixa. Se fosse negativo, iria ocorrer o quê? Uma diminuição de caixa, um consumo de caixa. Tá certo, pessoal? Então, atento com isso aqui, tá bom? Agora, o que eu quero que você anote aí como uma primeira dica que pode ser muito útil em questões de prova. Olha só, eu posso garantir para vocês, galera, a gente sabe que a DFC, ela apresenta basicamente 3 fluxos de caixa. A gente tem o fluxo de caixa operacional, que eu vou usar essa sigla aqui, o fluxo de caixa das atividades de investimento e o fluxo de caixa das atividades de financiamento, tá? Fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa de financiamento. São todas as atividades de entrada e saída de caixa da empresa basicamente são classificadas nessas 3. Então, se eu somar, olha só, somar os 3 fluxos de caixa, galera, desse período aqui, e eu vou te dar uma dica extra aqui, ó, que é a chamada variação cambial, que não tem na nossa questão aqui, mas algumas questões mais avançadas pode aparecer. A variação cambial do período, tá? Se eu somar esses 3 fluxos de caixa, sabe o que eu vou encontrar? Exatamente 534 mil, tá? Se eu pegar o fluxo de caixa operacional, que eu não sei aqui, não vou calcular, e somar com o fluxo de caixa de investimento, lembrando que pode ser até negativo, pode ser um consumo de caixa de investimento, e o fluxo de caixa de financiamento, se eu pegar esses 3, tem que dar exatamente a variação de caixa equivalente de caixa do período. E isso aqui, galera, pode ser um bizu para que você resolva questões de DFC mais rapidamente. Porque, olha só, você viu que eu fiz essa variação aqui eu obtive rapidinho, tá? Esse 534. E geralmente esses 2 fluxos aqui, de investimento e financiamento, são relativamente fáceis de encontrar. Dificilmente as questões complicam muito, tá? O fluxo de operacional geralmente é o mais complicado. E eu posso apurar o fluxo operacional por meio dessa diferença, tá bom? Então, salvem aí nas anotações de vocês, né? Essa equaçãozinha aqui, ó. Variação cambial quase não tem, mas assim, ó, o fluxo operacional mais o fluxo de investimento, mais o fluxo de financiamento, a soma deles tem que dar exatamente a variação de caixa. Então, a primeira dica que eu quero deixar para vocês de valores escondidos na DFC. Você sabia disso? Comenta aqui no vídeo, por favor. Agora, galera, vamos responder a outra pergunta. Ó. Ele fala para a gente, ó. Houve aquisição de investimentos no período? Tá? Olha só. A gente vai agora por o balanço. A gente tinha o que, galera? Ó, um saldo inicial de investimentos, a conta de investimento está aqui, ó. 140 mil e ela passou para 360 mil. 140 mais 360 mil. Então, galera, olha só. Eu posso garantir para vocês, posso garantir que houve, né? Houve sim, né, uma aquisição de investimentos. Agora, qual que é o valor, galera? Qual que é o valor? Quanto que foi de aquisição de investimento no período? Se você está começando, né,
Aí eu quero que a dica é sempre ficar atento com as variações de conta. Mas aqui tem um detalhe, galera. Aqui tem um detalhe que faz muita diferença. Se você pegar simplesmente as variações aqui, ó, 360 menos 140, você pode dizer assim, ó, professor, a variação, a aquisição de investimento é exatamente aquela variação ali, ó, da conta investimentos, que é 360 menos 140. 360 menos 140, isso vai dar o quê, galera? 220. Aí você fala, então, ó, foram adquiridos, né, 220 mil em investimentos no período. Aí você vai errar. Por que você vai errar, galera? Olha só, qual que é o bizu aqui, ó? DFC é sempre o quê? Uma questão, um olho no balanço e o olho na DRE. Olha que detalhe que é muito interessante que a gente tem aqui, ó. Se você olhar a DRE, galera, você vai achar aqui, ó, 60 mil de resultado com equivalência patrimonial. Olha só que detalhe, ó. 60 mil de equivalência patrimonial. E qual que é o efeito disso aqui, galera? Esse 60 mil de equivalência patrimonial, ele é lançado justamente aqui, ó, nesse 140 mil. E outra coisa, não tem efeito no caixa. O ganho com equivalência patrimonial, ele aumenta o saldo da conta de investimento, mas não tem efeito no caixa. Aí aqui que você tem que ficar atento. Porque, olha só, esses 60 mil aqui, ele atualizou o nosso investimento para 200 mil. Então, olha só, na hora de a gente fazer a nossa análise da variação, na verdade, não vão ser 360 menos 140. Seria 300 menos 200 mil, galera. Então, ó, esse aqui não é o cálculo certo. Então, eu vou corrigir aqui, ó. 360. Eu poderia pegar esse 220 e retirar os 60 mil de saldo, que seria a mesma coisa. Mas eu vou fazer mais assim, ó, devagar. Então, seria 360. Vamos bem devagarzinho que eu quero que você aprenda isso aqui de uma vez. 360 menos 140 menos 60 mil, né? Que daria os 200, tá bom? Então, 360 menos 200 mil, então 160 mil. Então, galera, na hora de elaborar a DFC pelo método indireto, tá? Ou direto, tá? Porque não muda aqui, né? Se ele perguntar qual que foi o fluxo de atividade de investimento pela aquisição de um investimento, galera. Aquisição de investimento, o que foi? Nós ali tivemos uma aquisição de 160 mil, consumo de caixa de 160 mil. Se você pegasse apenas a variação das contas, você fica a errar. Então, o primeiro dos valores escondidos que eu quero te passar, o segundo aqui, é referente à conta de investimentos. Você ficar sempre atento lá na DRE com ganho ou perda com equivalência patrimonial. Galera, olha só. O ganho com equivalência patrimonial, ele aumentou aqui o saldo de investimento, atualizou para 200 mil. Se isso aqui fosse uma perda, poderia. Tem questões que vão trazer, ó, considerando uma perda. Então, ao invés de aumentar, por exemplo, de 140 para 200, uma perda com equivalência patrimonial passaria esse investimento para 80 mil negativo. Aí você teria que pegar a variação 360 menos 80, aí então as aquisições de investimento seriam 280 mil, tá bom? Então, olha só, segundo ponto aqui de valores escondidos na DFC, tá bom? O vídeo já ficou grande, eu vou encerrar aqui, depois eu faço a outra apuração para vocês do valor recebido de investimentos. Tá bom, pessoal? Depois você acompanha a parte 2 aí. Na sequência, a gente vai entendendo esses valores aí que são a grande dificuldade das questões de DFC. Tá bom? Esse primeiro ponto ficou entendido? Gostaram dessas informações, desse formato de dica aí? Deixe seu comentário se a gente deve continuar produzindo mais valores desse para vocês. Mais dicas como essa. Valeu, galera? Um forte abraço. Até a próxima. Valeu!